Olá, mulher linda, sábia que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 38, mais. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que o Senhor derrame do seu poder e da sua graça mais sobre os seus dias. Que ela possa se sentir amada e que ela possa ser desejosa, saudosa de buscar a tua presença. Eu oro em nome de Jesus, amém. Jesus aumenta o nível. Você consegue ver como a vida era complicada e estressante para os judeus com todas essas leis? Que alívio, então, quando Jesus falou e a primeira palavra que saiu de sua boca foi abençoado. Ainda mais quando passou a listar as pessoas que seriam abençoadas, os pobres de espírito, os que estão enlutados, os mansos, aqueles que têm fome e sede por retidão e justiça, os misericordiosos, os de coração puro, os que promovem a paz, os que são perseguidos em nome da justiça e aqueles perseguidos por conta de Cristo. Mateus capítulo 5, do versos 1 ao 12. Posso imaginar a multidão ficando inicialmente chocada e depois enternecida pela promessa de Jesus por uma vida abençoada. No fim das contas, esses ouvintes eram um povo perseguido. Os romanos controlavam sua vida e impunham impostos pesados. Usavam até alguns entre os próprios judeus para extrair ridículos impostos e faziam vistas grossas àqueles que tiravam mais do que era necessário e embolsavam a diferença. Tenho certeza de que nenhum grupo de pessoas foi mais desprezado do que aqueles dos judeus que trabalhavam para os romanos e usavam o poder da bota romana para encher seus próprios bolsos. Um desses homens era Zaqueu. Seu nome significa puro, mas sua vida traía seu nome. Ele enriquecera à custa das pessoas em seu entorno. Mas Zaqueu descobriu que há algo intrinsecamente decepcionante em cada coisa que esse mundo tem a oferecer. E aquilo de que ele realmente precisava, somente Jesus poderia dar. Zaqueu tinha manipulado para granjear grande riqueza, mas por dentro sua pobreza espiritual era aterradora. Estava morrendo de fome daquilo que importava, daquilo que permaneceria. Em um dramático encontro com Cristo, Zaqueu recebeu mais do que poderia pedir ou sonhar. Vamos analisar essa história daqui a pouco. Não somente os romanos oprimiam o povo judeu, mas os líderes enviados por Deus para guiar e amar seu povo o oprimiam, com regras e regulamentos mesquinhos. Não havia alegria, graça ou liberdade, somente uma régua sem misericórdia que media o quão longe da justiça estava cada pessoa. E aqui estava um homem que não somente falava contra a opressão, mas que ia mais fundo na questão, ia no coração das pessoas. Depois a mensagem de Jesus ficou mais complicada. Ele disse à multidão que eles eram sal e luz. Se o sal perde seu sabor, de nada mais adianta. E não é a mesma coisa com a luz? Se você esconder uma lâmpada sob uma cesta, ela já não serve para nada. Então Jesus soltou a bomba. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, do versos 17 ao 20. Assim, não só a observância à lei importava, como ainda você não podia alterar a interpretação nem uma vírgula, você tinha de ser exato. Você pode imaginar as pessoas pensando, ok, Senhor, eu estava entendendo, mas agora estou perdido? Para começo de conversa, você primeiro me diz que o que importa é meu coração.
Mas então me diz que, a não ser que a minha retidão e justiça exceda daqueles que vêm impondo a lei sobre nossas vidas, eu não vou mais entrar no céu? Isso não me dá nenhuma esperança. Viva mais alto e se apoie mais. Tendo inicialmente trazido uma esperança e um consolo muito necessário àquela multidão, no monte naquele dia, Jesus então apresentou às pessoas uma tarefa impossível: se atentarem à lei ainda mais que o mais devoto dos líderes judeus. Era como se ele tivesse trazido às pessoas o mais maravilhoso dos serviços de quarto, com coisas das quais ele precisava muito, com mais riqueza do que eles jamais poderiam imaginar. Diretamente, então, os feito lembrar que há um alto preço a pagar. Como podemos fazer isso? As pessoas devem ter se perguntado quando Jesus disse para se aterem aos rigores da lei ao pé da letra. Como podemos viver nessa demanda impossível? Esperava-se que seus líderes religiosos estivessem presentes em suas vidas e levassem a eles consolo e esperança. Em vez disso, os fariseus nada faziam além de acrescentar dificuldades à vida das pessoas. E agora, Jesus, que havia falado de modo tão consolador a eles, com tal revigoramento de seus espíritos, estavam falando não só sobre viver seguindo a lei ao pé da letra, mas além disso, as pessoas devem ter ficado passadas. E é nesse momento que Jesus faz a coisa mais impressionante: olhou para a multidão, e eu só posso imaginar o amor contido em seus olhos, e disse: não se preocupem com a vida. Prometeu-nos que o Pai se importa conosco e aguarda a nossa ida, e Ele quando estivermos perdidos, quando precisarmos de orientação ou quando estivermos ansiando por respostas. Assim, depois desse sermão comprido e por vezes confuso, vem essa promessa ultrajante que nos convida a não esperar por menos e sim pedir muito mais de um Pai que nos ama e que sabe de todas as nossas reais necessidades. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mateus capítulo 7, verso 7. Para dizer peçam, Jesus usou a palavra aiteo, significando implorar, suplicar. A palavra implicava uma distinção de posições e circunstâncias entre as partes e expressava uma demanda de um inferior a um superior, uma distinção que Cristo nunca usou quando falava a seu Pai. Para expressar busquem, ele usou a palavra zeteu, significa procurar, ansiar, pelejar para encontrar. Para batam, ele usou a palavra croo, que significa bater a porta com uma pancada pesada. Jesus estava dizendo: gritem para Deus, corram para Ele, vão atrás dele, espanquem sua porta a qualquer hora do dia e da noite. Vivam mais com todo o seu coração, mas apoiem-se com mais força em Deus, com tudo o que há em você. E assim acharão Deus lá, sempre prontos à espera para dar-lhes ainda mais do que vocês precisam. Uau! De todo o coração, de toda a tua alma. Buscar a Deus incessantemente, de uma forma mais agressiva. Não agressiva no sentido de manipuladora, mas no sentido de petitosa, no sentido de súplica, no sentido de: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu estou na tua presença clamando por um milagre. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mas, Senhor, eu estou aqui pedindo, porque a tua palavra diz para pedir. Tua palavra diz para buscar. Porque quando eu peço, eu recebo. Quando eu busco, eu encontro. E eu encontro. Eu recebo a tua graça, a tua bênção, o teu favor. E eu encontro do teu amor, do teu poder. Peça, peça, peça. Busque. Esteja em comunhão, anseie, anele pela presença de Deus em seus dias, como nós precisamos mais e mais desejar a presença de Deus. Orar nunca foi demais e nunca será demais. Até que Ele transborde em nossas vidas, precisamos buscá-lo, precisamos almejá-lo, precisamos ter tempo de intimidade com Ele, como Eliane, pegando as páginas da Bíblia Sagrada, meditando naquilo que a Bíblia nos diz. Eliane, eu não tenho o hábito. Comece por Salmos, leia o Evangelho, vá intercalando, mas leia,
5 minutos por dia, um capítulo por dia. Ai, eu não consigo ler um capítulo, é muito para mim, eu não entendo. Então, leia 3 versículos por dia, mas tenha contato com o autor da vida, através da leitura diária da palavra de Deus. Eliane, eu não sei orar, não tem problema. O Senhor não espera uma performance na oração, Ele espera uma busca sincera e um coração genuíno na presença dEle. Então fale do seu jeitinho. Deus, eu estou aqui. Deus, eu preciso de você. Deus, me ensina a orar, me ensina a compreender a Tua palavra. Me ensina o propósito a respeito da minha vida e daqueles que me cercam, Senhor. Me dá revelação da Tua vontade para os meus dias. E como diz a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia. É cada dia o Senhor supre. É cada dia que o Senhor nos dá revelação. É cada dia que o Senhor nos dá entendimento. É cada dia. Uau! Um grande beijo. Deus te abençoe. E até a nossa próxima leitura. Buscando mais.